Bem-vindos. Quando um corpo ele recebe calor ou perde calor, duas coisas podem acontecer com ele. Ou ele varia sua temperatura, ou ele muda de estado físico. Nesse momento, vamos prestar atenção na questão da mudança de temperatura. Quando ele mudar de temperatura, ganhando ou perdendo calor, nós vamos dizer que essa quantidade de calor que foi utilizada é chamada de calor sensível, quantidade de calor sensível. A equação da calorimetria que permite a gente calcular essa quantidade, ela é uma equação que depende do produto da massa, da variação da temperatura, mas também de uma grandeza específica do material, chamada calor específico. Cada material tem um valor para essa grandeza física aqui próprio dele. Então eu tenho que ter isso de maneira experimental. Mas a variação de temperatura, o enunciado de um exercício pode nos dizer, e a massa também. Lembrando aqui que variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. E se eu jogo isso aqui nesta equação, a equação fica de uma forma extensa desse jeito aqui, tá? Lembrando que a massa ela tem que ser expressa em gramas, o calor específico ele vai vir apresentado em caloria por grama grau Celsius, e as temperaturas iniciais e finais em graus Celsius. No caso da água, o calor específico foi usado como padrão no estado, no caso, no estado líquido, não no sólido e no vapor. Qualquer que fosse a quantidade de calor necessária para pegar e mudar de 1 grau Celsius a massa de 1 grama de água, essa quantidade ficou estabelecida como valor unitário. Então, o calor específico da água é uma unidade padrão de comparação para os outros calores específicos dos outros materiais. Você vai encontrar material com um valor acima de 1 e abaixo de 1. Quer dizer que é tantas vezes o valor do da água ou tantas vezes menor que o da água. Pela equação da calorimetria, se a gente isolar o calor específico na fórmula, trazendo a massa para o outro lado e a variação de temperatura para o outro lado, eu tenho uma expressão que é dada por essa equação que está aqui, ó, tá? Então eu tenho que o calor específico é dado pela quantidade de calor necessária para aquecer ou variar a temperatura de uma certa massa, tá? Então tá aqui a maneira pelo qual a gente encontra essa unidade de medida que aparece aqui, ó. Cal é a medida da quantidade de calor, é caloria, abreviação de caloria. A massa está aqui na parte da divisão e a variação da temperatura está aqui medida em graus Celsius. Isso é muito importante no enunciado porque a gente usa isso como referência para as outras unidades de medida. Experimentalmente, o do gelo é 0,8 comparado com o da água e o do vapor 1,2 comparado com o da água. Isso pode variar em algumas questões de vestibular, considerando água um pouco suja, água com sal, água com açúcar. Qualquer impureza que tenha na água que ela não seja destilada, eu vou ter variações desse valor. Seguindo adiante, vamos ver isso num exercício, como é que a gente acaba lidando com essa situação. Quantas calorias são necessárias para aquecer de 20 graus Celsius até 100 uma massa de 500 gramas de água? Então, ó, de 20 graus, eu estou indicando aqui a temperatura que a água está antes da mudança. Portanto, ó, temperatura inicial, θ com bolinha aqui, ó. Temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Se vai mudar para 100 graus, então 100 graus é a temperatura final. Está anotado aqui o θ sem bolinha, temperatura final. A massa expressa em gramas, 500 gramas. E se ele tratou de nos dizer que está usando água, eu sei que por padrão a água tem esse valor de calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, ó, por aqui eu vejo a massa tem que estar em grama, está em grama. A temperatura tem que estar em Celsius, está em Celsius. Agora é só pegar a equação da calorimetria e estar lidando com ela, substituindo os valores. Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Massa, 500 gramas, calor específico da água vale 1, temperatura final que a gente quer aqui 100 graus e a temperatura inicial 20 graus. Vamos fazer assim. Bom, nesse
tipo de conta, o jeito mais prático aqui é resolve o produto do lado de fora do parênteses e resolve a conta de subtrair do parênteses. Então, 500 vezes 1, como 1 é o elemento neutro da multiplicação, é 500 mesmo. 100 menos 20 dá 80. Aí nós temos um 80 que é resultado da conta do parênteses. Eu posso tirar o parênteses porque ele não é um número negativo. Se fosse negativo, eu manteria até resolver o produto com outro valor. Aí só calcular agora esses 500 vezes 80. E aí eu prefiro fazer assim, ó. Vou até apagar aqui para explicar, ó. Pega o 5, que é o algarismo não nulo, e multiplica pelo 8, que é o outro algarismo não nulo desse produto. 5 vezes 8, 40. Agora você conta aqui nos fatores quantos são os zeros envolvidos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí você coloca e determina aqui caloria. Então, quantas calorias são necessárias para esquentar 500 gramas de água de 20 para 100 graus? São necessário fornecer 40.000 calorias. E se tivéssemos que esfriar, né? Se fosse o elemento contrário, vamos ver. Quantas calorias são necessárias perder para esfriar uma massa de 500 gramas de água de 80 para 30 graus? A mesma equação, ao calor sensível, sempre que houver variação da temperatura sem mudança de estado físico, a gente está lidando com a equação da quantidade de calor sensível, sempre, tá? Então aqui tirei os dados, ó, massa igual a 500, falou de água, o calor específico é 1, mas aqui, ó, ele estava a 80, então o inicial agora é maior do que o final, ó, o final foi para 30. Então isso significa que essa conta aqui vai ficar um pouquinho diferente da que a gente acabou de fazer. Ó, tenho aqui massa 500, calor específico vale 1, temperatura final o 30 e a inicial era maior, é o 80. É isso que eu estava chamando a atenção. Quando você tem nessa subtração esse elemento da frente menor que o daqui de trás, o resultado da conta a gente sabe vai dar um resultado negativo. Então aqui eu vou ter 500 vezes 1, volta a ficar o 500, mas aqui o 30 menos o 80 vai me resultar menos 50. Portanto, eu não posso tirar o parênteses enquanto eu não resolver esse produto aqui, ó. Ctrl D. 5 vezes menos 5 ali da frente, portanto vai ficar menos 25. Aqui, sinalzinho, 25. Conta a quantidade de zeros dos fatores, 1, 2, 3, 3 zeros, caloria. E aqui eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, ó, se agora ele vai perder calor, está anotado aqui, ó, perder calor, tá? O resultado da nossa conta deu negativo. No outro enunciado, eu precisava que ele ganhasse calor, tá? Quanto que é necessário, mas para ele ganhar, e o resultado então tinha dado positivo. Então, sempre que ele ganhar calor, a conta vai dar um resultado positivo. Sempre que ele perder, a conta vai dar um resultado negativo. Agora, se eu tiver que responder isso por extenso, numa pergunta de prova, numa questão de vestibular, ao colocar o verbo perder, ó, ou retirar, você já não acrescenta o sinal de menos. O sinal de menos está sendo representado pelos verbos que indicam a saída. Tá? Então, eu não chego no banco e falo, olha, retirei menos R$100 da minha conta. Não, você retirou R$100 da sua conta. Então, aqui é o mesmo procedimento. É necessário perder 25.000 calorias dessa massa para poder esfriar de 80 até 30 graus. E se nós tivéssemos um exercício em que não estamos lidando com a água, simplesmente no calor específico aqui, é a única coisa que vai mudar. Tá? Ó, tem uma massa de 200 gramas agora de gelo, que está a menos 10 graus e vai mudar para zero. Então essa aqui é a temperatura inicial, está anotado aqui, ó. Essa é a temperatura final, está anotado aqui, e os 200 gramas é a nossa massa. Então, a única coisa que vai mudar agora é que em vez do calor específico ser o número 1, que estava quando era água,
Agora nós vamos ter que colocar o calor específico do gelo, que na tabela é 0,8. 0,8. Está aqui, ó. Aí eu tenho aqui temperatura final, eu quero que chegue até atingir o zero, e a temperatura inicial é negativa. Então aqui eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu tenho menos da fórmula e eu preciso colocar um número negativo depois. Então vamos colocar um parênteses para não haver confusão. Menos 10 aqui, ó. O menos é da fórmula, o outro é o do número negativo. Esse produto é feito da seguinte fórmula. Cadê? Vem para cá. Ó, o 200 vezes o 0,8, eu sugiro prestar atenção no seguinte truque. Você pega quantas casas decimais existe aqui nesse número e desconta em quantidade de zeros do outro fator. É como se eu multiplicasse esse por 10, então eu sou obrigado a dividir aquele ali por 10. Então eu tiro a casa decimal daqui, ele fica sem casa decimal, e aqui eu tiro um zero para poder fazer a equivalência. Então fica o mesmo resultado que 8 vezes 20. Então essa conta aqui nos dá como resultado 160. Agora, um menos na frente de outro número negativo, isso aqui vai retornar um valor positivo. Ele inverte o sinal do outro. E aí eu tenho como resposta dessa conta o 16 vezes... Ops, tem alguma coisa estranha aqui, não? Ctrl X. Tinha repetido duas vezes a fórmula. O 160 vezes o 10. Como ele é positivo, eu posso retirar ele do parênteses sem nenhum problema. E aí multiplicar qualquer coisa por 10 é só acrescentar mais um zero. Ctrl D. Vem para cá. 1600 passa a ser a nossa resposta. Calorias. Pronto, é isso. Ó, tá vendo? Então a única coisa que mudaria é a questão do calor específico, mas você faz a conta que dá aqui, faz a conta que dá aqui no parênteses e depois faz o produto final. Não tem segredo. A única coisa que também precisa prestar atenção é se vai haver mudança de estado físico no meio do processo. Mas isso é um motivo para um outro vídeo, para uma outra aula. Muito obrigado, espero que vocês tenham entendido.